Boa noite, meus irmãos, tudo bem? Estamos juntos aqui em grata satisfação e alegria para continuarmos o nosso estudo da vida interior, ou vida interna, atualmente, do Charles Webster Leadbeater, né? E a gente está estudando juntos a terceira sessão, que é a atitude teosófica, tá certo? Então, eu já fiz todas as introduções em relação à escolha desse livro e nós vamos continuar esse estudo hoje, tá? É o nosso segundo encontro e eu vou aqui só recapitular o que a gente já viu. Não falaremos mais, vamos ver só os temas que já foram abordados. Então, esse é o nome atual, o primeiro nome traduzido pela editora Pensamento foi A Vida Interior, que eu mostrei para vocês. As considerações iniciais eu já fiz. No nosso último encontro, nós falamos sobre o bom senso, a fraternidade, ajudando o mundo e a crítica. Hoje nós continuaremos e abordaremos aí 3 itens que são interessantes, pelo menos a análise que ele fez leva a boas reflexões. Nós faremos juntos aqui, tá bom? Então, vamos falar do preconceito, a curiosidade e conhece-te a ti mesmo. Vamos ver, como sempre, a dinâmica que a gente utiliza aqui eu escolho alguns textos, lembrando que todo esse livro foi escrito a partir de palestras ministradas pelo Charles Webster Leadbeater, quando substituiu a Annie Besant, em viagem lá em Adiá, ou seja, a presidente da Sociedade Teosófica na época era a Annie Besant, e ela teve que viajar, e o Leadbeater, ao substituí-la, proferiu várias palestras, né, na sede mundial da Sociedade Teosófica na Índia. A partir dessas palestras, foi gerado esse livro aqui, tá certo? Então, nós temos aqui vários temas tratados por ele, lá na sede internacional da Sociedade Teosófica. Essa breve descrição eu fiz, inclusive lendo o prefácio do livro no nosso primeiro encontro, tá certo? Mas vamos lá. O que ele fala sobre o preconceito? Lembrando que são trechos que eu selecionei aqui para vermos juntos, tá? Sobre o preconceito. Acautelamo-nos contra os primórdios da suspeita. Ela distorcerá tudo. Qualquer palavra inofensiva é deformada e mal interpretada como se fosse a expressão de algum motivo maldoso ou impróprio. Qualquer palavra inofensiva é deformada e mal interpretada como se fosse a expressão de de algum motivo maldoso ou impróprio. Ao passo que, durante todo o tempo, a pessoa que fala não tem consciência da suspeita. Acontece o mesmo quando as opiniões diferem a respeito de livros ou de religião. Eu vou acrescentar aqui, só para ilustrar melhor, política também, tá? Porque há pouco tempo passamos por uma polarização que gerou, com certeza, a partir de preconceitos, muita discórdia e conflitos desnecessários, né? Mas diferem a respeito de livros ou religião. Uma ligeira diferença de opinião é alimentada pela insistência em tudo que diz respeito a um lado e contra o outro. A um lado e contra o outro, até que o resultado seja uma visão absurdamente distorcida. Veja como ele nos fala do assunto. Fraternidade significa para a gente livrar-se de preconceitos. O conhecimento do fato da reencarnação nos ajuda a superar nossas limitações e descaridade. O conhecimento do fato da reencarnação, por quê? Porque quando a gente pensa que nós somos formados dentro de uma sociedade, no que tange ao que a gente pensa, ao nosso mundo mental, as
formas de pensamento que nos cercam em relação às opiniões que temos, tem a ver com onde nascemos, a cultura que praticamos ou dentro da qual vivemos, os costumes, não é? Então, quando a gente pensa que em diferentes reencarnações tudo isso vai mudar, na verdade, no passado, nós já tivemos encarnações em outras culturas, com outros costumes e outras práticas, não é verdade? E no futuro, idem, teremos encarnações com outros costumes, outras práticas, e quando a gente pensa nisso, é o que ele coloca para a gente aqui, na reencarnação, enquanto lei inexorável da evolução, nós não podemos ter preconceito, mas é muito fácil criar um preconceito. Quando a gente fala de religião, então, onde existe um componente devocional barra ou mais emocional muito grande, você é criado dentro de uma religião que te prepara mentalmente ou emocionalmente para achar que outra religião é ruim. E com argumentos embasados em livros sagrados, por exemplo, que fazem com que você gere esses preconceitos e sequer pesquise ou tente buscar algo de bom nas outras religiões, porque o argumento que vai ser gerado a partir da comoção que leva à devoção e que vai colocar aquela crença como a única verdadeira, vai te preparar para gerar uma barreira em relação a todas as outras. A gente tem dentro do Brasil uma religião que foi criada no Brasil, a religião de matriz africana, a Umbanda, por exemplo, que os preconceitos em relação a ela são enormes. De novo, a sociedade teosófica, vale repetir, é formada por livres pensadores, e ninguém precisa concordar com o que eu estou dizendo aqui. Mas é evidente o preconceito que algumas religiões sofrem, e a construção desse preconceito alimentando uma forma mental baseada em muita emoção, baseada em muita comoção e devoção, não deixa que ninguém saia dessa linha de crença, não é verdade? Então, o preconceito enraigado em uma religião contra a outra, talvez seja um dos mais difíceis da gente conseguir contornar. Mas, como eu falei ainda há pouco, a gente viu uma polarização muito grande na política do Brasil, também reforçada por esse preconceito, né? Quando a gente fala de um lado sobre alguma coisa ou do outro sobre alguma coisa, as pessoas não querem nem ouvir. Olha, tem tudo isso de ruim, mas tem uma coisa boa, não quero nem ouvir, é tudo ruim, não é verdade? Então, o preconceito dentro do caminho espiritual, dentro da atitude teosófica, que é o nosso tema em discussão, deve ser algo de constante vigilância para que a gente consiga dar passos em direção ao plano divino, que é o plano da evolução, né? Continuemos. Vamos lá. Trata-se, na realidade, de um ponto congestionado no corpo mental. O que eu gosto desse livro em relação aos temas tratados é que ele vai fazer uma correlação com muitas teorias relacionadas aos corpos, aos veículos, ao mundo mental, ao mundo astral, que fazem muito sentido para mim, tá certo? Mas vamos lá. Trata-se, na realidade, de um ponto congestionado do corpo mental. O preconceito é um ponto congestionado do corpo mental. Um ponto em que a matéria já não vive nem flui, mas, ao contrário, está estagnada. Ela não vibra, ela está estagnada. A maneira de curá-la consiste em adquirir mais conhecimentos, imprimir movimento à matéria do corpo mental e, em seguida, um a um, lavar e dissolver os preconceitos. Então, no mundo mental, quando você gera um preconceito, é como se você estagnasse a matéria ali. Pum, não vou movimentar mais isso. É isso que eu acredito, nada vai movimentar aqui. Tá certo? É o que ele está querendo colocar. Na Voz do Silêncio, a gente encontra a frase
que a mente é a grande matadora do real. Com essas palavras, chamava a atenção, a voz do silêncio, a, a HPB, né, que o escreveu, chamava a atenção para o fato de que não vemos nenhum objeto como ele é. Vemos tão somente as imagens que dele somos capazes de formar, e tudo, por força, é colorido por nós mesmos pelas formas pensamento de nossa própria criação. Opa, que eu vou tocar nisso. Reparemos como duas pessoas com ideias pré-concebidas diante do mesmo conjunto de circunstâncias e concordes no tocante aos acontecimentos reais, ou seja, elas estão vendo a mesma coisa, referirão histórias totalmente diversas. Esse tipo de coisa se processa o tempo todo com todo homem comum e nos damos conta do modo com que deformamos absurdamente as coisas. Aí ele vai dar um exemplo. No Ocidente, por exemplo, as pessoas estão cheias de preconceitos na área religiosa, acabei de comentar, pois, tendo nascido numa determinada religião, somos ensinados perseverantemente, ou com perseverança, a considerar todas as outras meras superstições. Somos ensinados perseverantemente a considerar todas as outras meras superstições. Pronto. É o que a teosofia, ou a sabedoria divina, vem, por teoria, nos mostrar que, por trás de toda a parte exotérica de todas as religiões, ou, dizendo de outra maneira, quando a gente fala do fundamento esotérico de todas as religiões, a gente está falando da mesma sabedoria, do mesmo caminho, dos mesmos ensinamentos que só podem ser percebidos ao se passar por alguns obstáculos da ignorância e evolução, né? Então, a teosofia por trás de todas as religiões, não existe religião superior à verdade, né? Uma das máximas que falamos aqui. Por trás de todas as religiões, a teosofia nos mostra um caminho, né? Todas elas vão levar a isso. Os hindus, pouco provavelmente, se imaginarão nascidos cristãos ou muçulmanos. E, da mesma maneira, cristãos e muçulmanos encontrarão a mesma dificuldade para se suporem hindus ou budistas, conquanto seja praticamente certo que, em alguma existência passada, tenham pertencido a uma ou outra dessas religiões. O que a gente falou sobre reencarnação, cultura, religião, nós passamos por várias e passaremos por tantas outras, né? Quanto mais ignorantes forem as pessoas, maior será a sua desconfiança daquilo a que não estão acostumadas. Quanto mais ignorantes, aí vamos associar o conceito ignorante à evolução, ou poucas vivências, ou pouca vivência em relação a outros mais evoluídos, né? Então, a ignorância aqui se refere a um nível de evolução. Aqueles que estão na alfabetização, outros estão no primeiro ano, outros já estão no ginásio, outros na universidade, outros já se pós-graduaram, né? Então, a ignorância aqui se referindo à evolução. Na sociedade teosófica, homens de nações diferentes estão aproximando-se uns dos outros de maneira muito mais íntima. Indianos aprendem a confiar em europeus, e europeus, por seu turno, ficam sabendo que os indianos eles são muito parecidos. Vejam que nesse livro ele nem comenta sobre as Américas, né? Mas a cultura ocidental, nessa época da sociedade teosófica, representada aí pela Igreja Católica e outras tantas religiões cristãs, né? Se uniu, em termos de conhecimento, ou de busca, ou de pesquisa, ou de cultura, né? As religiões orientais, né? De novo, todas essas palestras foram ministradas na Índia, então, modus vivendi da Índia é completamente diferente do Ocidente em vários aspectos, né? Cultura, como se fala em reencarnação, por exemplo, é algo comum, sobre karma, é algo comum na cabeça da cultura oriental, quando no Ocidente não.
as formas mentais são completamente diferentes umas das outras, né? No entanto, o objetivo é que esse preconceito faça com que você consiga compreender e abrir o seu coração. Não é só abrir a mente para esses novos conhecimentos, é abrir o seu coração para esses novos conhecimentos, porque no final todos levam ao mesmo caminho, né? Bom, a melhor maneira de ver autenticamente é procurar sempre, com determinação, o bem em todo mundo. Ele está nos dando uma sugestão aqui. Visto que os nossos preconceitos, em geral, estão do lado oposto e nos inclinamos tristemente a ver o mal onde ele não existe. Diferimos das outras pessoas na cor, no vestuário, nas maneiras, nos costumes e em outras formas de religião. Mas essas características são apenas externas. O que ocorre para formar o homem real por detrás e além de tudo isso é praticamente o mesmo em todos nós. A única essência divina, a vida una, né? Imitemos também os grandes, com G maiúsculo, ele está se referindo aos mestres, aos adeptos, aos homens perfeitos que dentro do caminho de evolução, atingiram o mais alto grau dentro do reino humano. Imitemos também os grandes. Tentemos sempre encontrar o bem em tudo e em todos. Não procuremos e tampouco acentuemos o mal em que quer que seja, mas escolhamos e demos ênfase ao bem. Continuemos a fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível e não nos preocupemos com o trabalho alheio, nem com a maneira com que outrem a executa. Certo? Vamos lá. Então, essa parte é sobre o preconceito. Eu vou agora falar sobre o segundo ponto aqui, que é a curiosidade. Eu vou ficar de olho no tempo aqui para não passar. Curiosidade. Concentremo-nos de tal maneira no nosso trabalho que não tenhamos tempo de achar defeitos no trabalho dos outros ou de meter o bedelho na vida deles. Se todo homem se ocupasse unicamente dos próprios assuntos, o trabalho seria infinitamente mais feliz. Veja que ele toca num ponto de extrema importância. Tem uma ditada curiosidade matou o gato, que parece singelo, mas tem um profundo significado, né? Sobre o mal que existe por trás da curiosidade desmedida, né? Digamos assim. Aí ele vai tocar num ponto muito importante, explicando no mundo mental como funciona isso. O bisbilhoteiro e seus amigos estão sempre gerando formas de pensamento de alguma qualidade má que decidem atribuir à vítima. Então, veja, se você está ali falando, por curiosidade que seja, falando mal de alguém, juntando pessoas para falar mal de alguém, você está gerando uma forma de pensamento. E para onde você está direcionando essa forma de pensamento do mal, digamos assim? Lembrando que o mal é a ignorância, mas do mal. Vamos lá. E a seguir, decidem atribuir à vítima um mal, uma qualidade má que decidem atribuir à vítima, e a seguir passam a jogá-las sobre ela numa torrente incessante. Então, quando você está falando, você está pensando, plasmando no mundo mental aquela qualidade ruim e colando no mundo mental da pessoa de quem você está falando, né? O efeito natural disso será despertar nela, ou seja, na pessoa de quem você está falando aí, a qualidade má de que a acusam. Se existir alguma coisa em sua natureza que corresponda aos perversos esforços dos detratores, então você está colando lá na forma mental da pessoa, no mundo mental ou no corpo mental da pessoa, aquela forma má, qualidade má, e qualquer vibração semelhante que vai acontecer ao longo do dia ou daquela pessoa, ela vai se conectar ou vibrar na mesma proporção, acentuando, aumentando aquela qualidade que você está falando mal da pessoa, né?
Aí continua. Nunca falemos sem saber e sem ter a mais absoluta certeza de que alguma coisa boa advirá do que dissemos. Antes de falar, perguntemos a nós mesmos a respeito do que vamos dizer. O que vou dizer é verdadeiro? É bondoso? É proveitoso? Verdadeiro, bondoso ou proveitoso? Lembre que aos pés do mestre, do Krishnamurti, quando ele vai falar, ele fala sobre a maledicência, ele diz que tudo que você vai falar, você deve pensar se a gente até brinca na loja Nirvana, para lembrar disso daí, você só fala o que é uva, que é útil, verdadeiro e amável. Então é muito similar ao que está aqui, né? E, a não ser que possamos responder afirmativamente às três perguntas, ou seja, é bondoso, é proveitoso, vai ter algum proveito, vai ter alguma utilidade para a pessoa, e é verdadeiro, né? A menos que não seja verdadeiro, bondoso e proveitoso, temos a obrigação de permanecer calados. Essa regra reduziria a conversação do mundo em cerca de 90%. O que seria uma vantagem indizível e faria o mundo progredir muito mais depressa. O meu comentário em relação a isso foi um RS de risos, porque se a gente praticasse isso, reduziria a conversação do mundo em cerca de 90%, né? Praticaríamos o maravilhoso silêncio, em grande parte das vezes, né? E aí, vamos aqui ao último tema, que é conhece-te a ti mesmo. Deixa eu ver os textos que eu selecionei aqui. Ó, o método com que isso se administra é o conhece-te a ti mesmo, é deliciosamente simples e engenhoso. Todas as más qualidades do homem são vibrações da matéria inferior dos respectivos planos. Vamos ver o exemplo. No corpo astral, por exemplo, o egoísmo, a cólera, o ódio, a inveja, a sensualidade todas as qualidades desse gênero são invariavelmente expressas por vibrações do tipo inferior da matéria astral, ao mesmo passo que o amor, a devoção, a simpatia e as emoções dessa classe se expressam apenas na matéria dos três subníveis do plano super, dos três subplanos superiores. Lembrando que, dentro da teoria teosófica, ou da filosofia teosófica, ou dos autores, ou da leitura que você faz da bibliografia teosófica, nós somos seres séptuplos, né, constituídos de 7 veículos, ou invólucros, ou corpos, ou coxas, né? E cada um desses 7 tem 7 subplanos, né? Quando ele fala aqui do corpo mental, são 7 subplanos, do corpo astral são 7 subplanos. Mas ele continua aqui. E fala dos sentimentos ruins estarem associados aos 4 subplanos astrais inferiores e os sentimentos bons, compaixão, amor, devoção, aos 3 subplanos do corpo astral, do mundo do corpo das emoções superiores, tá? Disso se seguem 2 resultados notáveis. Cumpre termos em mente que cada subplano do veículo astral mantém uma relação especial com o subplano correspondente do corpo mental. É muito difícil você separar um pensamento de um sentimento. Então, quando a gente fala do kama manas, nós estamos falando do mundo mental junto com o mundo astral, né? Com o mundo das emoções. Os 3 subplanos, vamos lá, desculpa. Os 4 subplanos inferiores do astral correspondem aos 4 tipos de matéria do corpo mental. Enquanto que os 3 subplanos superiores correspondem ao veículo causal. Então, lembrem, a gente tem aí 7 subplanos do corpo mental, sendo 4, quando a gente fala dos nossos 7 corpos ou veículos, como eu disse, nós temos 3 deles que compõem a nossa individualidade imortal, que é o Atma, Budi e Manas superior, ou mental abstrato, o corpo causal, que é o corpo das causas, e temos 4
4 subplanos do mental concreto ou inferior, do mental inferior, que fazem parte da nossa personalidade reencarnante, tá certo? Então, o mundo mental é a união, é a divisão e a união da nossa individualidade com a nossa personalidade. Mas vamos lá que a teoria continua. Ver-se-á, por conseguinte, que somente as qualidades superiores podem ser construídas no corpo causal. Somente as qualidades superiores podem ser construídas no corpo causal, ou seja, nos 3 subplanos superiores. Por quê? Porque não há matéria que vibre com a mesma frequência, tá certo? Não, nos inferiores. Pelas qualidades de tudo isso se depreende que, enquanto o bem que o homem desenvolve dentro de si mesmo é registrado de forma permanente por uma mudança do corpo causal, o mal que ele faz, pensa e sente não pode, de maneira alguma, tocar-lhe o verdadeiro ego, ou verdadeiro eu, ou o eu superior, ou a individualidade imortal. O mal que ele faz não pode afetar, mas só causa perturbações e dificuldades para o corpo mental, que serão resgatadas em outras encarnações através da lei do karma, que se renova em cada nova reencarnação. Isso que ele colocou para a gente aqui. Claro está que o resultado do mal se acumula nos átomos mentais e astrais permanentes, e por isso mesmo o homem tem de enfrentá-lo muitas e muitas vezes muitas e muitas vezes. Mas essa é uma questão muito diferente de levá-lo para o ego e fazê-lo verdadeiramente parte de si mesmo. Olha que reflexão bonita que ele coloca para a gente aqui, né? Ele nos mostra aqui. Quando a gente pensa, age, sente de maneira ou de acordo com sentimentos altruístas, ou de amor, ou de compaixão, amor verdadeiro, ou de compaixão, a gente faz com que o nosso corpo causal seja acrescentado de experiência. Lembre-se, o objetivo do corpo, da nossa evolução, é fazer com que essas experiências, essa sabedoria utilizada nessa vida, seja acumulada de gota em gota para encher o copo da evolução de cada um. Então, o que ele mostra para a gente? Que o mal, mesmo sendo a causa do mal sendo a ignorância, etc., mesmo a partir da ignorância mesmo, se fazendo muito mal, qualquer coisa que se faz de boa, de amor, de devoção, de compaixão que seja feita, é essa coisa que vai fazer com que uma gotinha no copo da evolução seja colocada. Então, isso já desmistifica a teoria de que você pode andar para trás ou retroceder na evolução, não é? Então, numa vida, não importa se por ignorância você praticou muito mal, isso de nada adiantou em relação à sua evolução. Mas, mesmo praticando muito mal, se você teve alguma atitude de amor em toda a sua vida, ou por sua mãe, por uma pessoa que precisou, qualquer coisa que você fez, que teve esse sentimento de amor real, você botou uma gotinha no copo da evolução, lá no corpo causal. O resto, você vai continuar aqui trabalhando nas reencarnações para poder resgatar. Mas aquela gotinha foi, te empurrou um pouquinho para frente, encheu um pouquinho mais o copo da evolução. Essa daí eu sei que o Sérgio e o Everaldo vão anotar. Então, cada coisa boa que você faz, tendo como definição de coisa boa o amor real, profundo, desinteressado, compaixão, que você associa ao altruísmo, né? Cada atitude dessa, pensamento e sentimento, vai colocar uma gotinha no copo da evolução. Todo o resto vai ser trabalhado aqui na roda de Sansara, ou nas reencarnações, até você resgatar por completo. Olha que reflexão bonita que ele trouxe para a gente aqui, né? E aí, para finalizar, mais 2 textos só, para acabarmos no tempo. Ele coloca assim: a vida interior de um aspirante não deve ser uma vida em contínua oscilação.
Os estados de espírito exteriores mudam constantemente porque experimentam todos os tipos de influências externas no mundo material em que vivemos. Se nos acharmos deprimidos, isso pode dever-se a uma dentre meia dúzia de razões, nenhuma delas efetivamente importante. O corpo físico é um fértil manancial desses males. É frágil, né? Tem indigestão, tem dor, tem fome. Se você comer, você não comer, você não consegue dar mais um passo. Você tem necessidades fisiológicas, isso que ele resume aqui, né? Um pequeno excesso de fadiga implica em inúmeros estados que parecem muito sérios. A própria depressão é mais frequentemente causada pela presença de uma entidade astral deprimida, que seja em torno de nós em busca de simpatia ou na esperança de sugar de nós a vitalidade que lhe falta. O espiritismo chama isso de obsessores, né? Precisamos simplesmente aprender a não fazer caso da depressão, ou seja, a não deixar que ela se instale e que continue vibrando dentro das nossas emoções. A lançá-la de nós como se fosse um pecado e um crime contra os nossos semelhantes, o que realmente é, ou seja, não deixar com que a depressão se instale no momento que ela quiser se instalar, ou que ela estiver se instalando, sendo isso um pecado que ele está chamando aqui, que afeta o nosso semelhante e a nós mesmos. De qualquer maneira, quer consigamos dispensar-lhes as nuvens em todo, de um todo, não se a gente não dispersar as nuvens de todo, quer não, precisamos aprender a prosseguir como se a depressão não estivesse presente. Isso se chama vontade forte, um V maiúsculo. Às vezes, as pessoas me dizem que têm tido momentos de esplêndida inspiração e exaltação, ardente devoção e alegria. Não compreendem que são precisamente esses os momentos em que o eu superior consegue deixar sua impressão no eu inferior, e que tudo o que elas sentem está lá o tempo todo. Todos esses momentos de exaltação, de ardente devoção, de alegria ou de verdadeiro amor são a nossa verdadeira essência, que aqui ele mostra que estão mascaradas o tempo todo pelo mundo das sensações, pelo mundo dos fenômenos, pelo mundo dos pensamentos ligados ao sensorial do físico. Mas a nossa essência é essa, de amor, que ele está colocando aqui. Ele está lá o tempo todo, mas o eu inferior nem sempre tem consciência disso. Compreendamos pela razão e pela fé que ele está sempre lá e se tornará como se sentíssemos, até mesmo na ocasião em que o elo imperfeito não nos permite senti-lo aqui embaixo. Então, eu termino com essa reflexão de que somos, em essência, esse amor, essa devoção e essa alegria, e que é necessário que a gente tente fazer essa ponte do eu superior conosco cada vez mais forte, estreita e consistente. Tá bem? Então, vou parar aqui a. Bom, meus irmãos, esses foram os temas que eu selecionei para hoje e tomara que façamos uma boa reflexão sobre eles. Muito obrigado mais uma vez. Namastê.